Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar da crise dinástica de 1383, aquela que marcou o fim da primeira dinastia e abriu caminho a novo conflito com Castela, que resultou na aclamação de Dom João I e na institucionalização de uma nova dinastia, a de Avis. Como acontece para o caso de outros momentos históricos, esta crise dinástica é muitas vezes interpretada de forma simplista e parcial. Assim, para percebermos o ocorrido entre 1383 e 1385, quando o trono português foi disputado por Juan I, rei de Castela, e Dom João, mestre de Avis, filho bastardo de Dom Pedro I de Portugal, torna-se necessário olhar de forma abrangente para a evolução da política peninsular durante o século XIV e com mais detalhe para os anos que antecederam a morte de Dom Fernando I de Portugal. A tensão entre Portugal e Castela foi uma constante pelo menos desde a década de 1330. Com uma guerra que antecedeu a participação portuguesa na Batalha do Salado, quando os reinos cristãos peninsulares se coligaram para impedir a última tentativa muçulmana, dos Merinídeas de Marrocos, de conquistar território na Espanha. Num tempo de peste, crise económica e social, a tensão em Castela entre o rei Afonso XI e a alta nobreza foi constante. Então, passaram a Portugal famílias galegas influentes, que estavam em conflito com o rei de Castela. Entre estas estavam os Castro, a que pertencia a célebre Dona Inês, que chegou a Portugal no séquito da princesa Dona Constança Manuel, futura mulher do então infante Dom Pedro. Para além do drama amoroso que a história imortalizou, o rei Afonso IV ordenou a morte de Inês de Castro, sobretudo com o objetivo de impedir a influência dos seus irmãos sobre o futuro rei Dom Pedro. Dom Pedro subiu ao trono em 1357. Vingou a morte de Dona Inês, mas decidiu não se envolver diretamente na disputa pelo trono castelhano entre o seu homónimo Pedro I de Castela e o meio-irmão deste, Henrique de Trastâmara. Este último levaria a melhor e, em 1369, mandou executar o seu meio-irmão, o rei Pedro I de Castela. Na altura, o trono português era já ocupado por Dom Fernando. De início, este manteve a política de neutralidade de seu pai em relação à sucessão castelhana, mas, após o assassinato de Pedro I de Castela, resolveu fazer valer as suas pretensões ao trono do reino vizinho. Estas baseavam-se no facto de Dom Fernando de Portugal ser bisneto legítimo de Sancho IV de Castela, enquanto Henrique de Trastâmara, então já Henrique II, era filho bastardo do rei Afonso XI. Assim, Fernando de Portugal invadiu Castela uma primeira vez em 1369. Tal invasão não foi bem sucedida e a paz entre Fernando de Portugal e Henrique de Castela foi assinada em 1371. Na altura, Dom Fernando comprometeu-se a casar-se com Leonor de Castela, compromisso que viria a quebrar para casar-se com Leonor Teles. Para além do mais, assinou um tratado com os ingleses, o Tratado de Tangilde, aceitando apoiar as pretensões do Duque de Lencastre ao trono castelhano. Henrique de Castela não aceitou a quebra dos compromissos do rei português e reiniciou a guerra com Portugal. Esta foi breve. Em 1373, os dois reinos voltaram a assinar a paz, com Dona Beatriz, filha de Dom Fernando e da rainha Dona Leonor Teles, a ficar prometida a Fradique, um bastardo do rei castelhano. Para os padrões da época, fora um acordo humilhante para Portugal. Nos anos seguintes, Dom Fernando manteve uma política externa errática. A quando da morte de Henrique II, em 1379, voltou a invadir Castela. Então, uma armada portuguesa foi derrotada em Huelva, altura em que iniciaram-se novas conversações de paz. Em 1382, Dom Fernando continuava sem herdeiro varão. Por sua vez, sua filha Dona Beatriz foi prometida a Fernando, filho segundo legítimo de Juan I, o novo rei de Castela. Acontece que Juan I ficou viúvo pouco tempo depois da assinatura deste tratado, o que abriu caminho para uma revisão do mesmo,
com Dona Beatriz a passar de prometida de Fernando para noiva do próprio Juan I. Tal aconteceu em 1383, pelo célebre Tratado de Salvaterra, em que a Rainha Leonor Teles e o Conde João Fernando Zandeiro tiveram influência. Note-se que este tratado não entregava o trono português ao rei de Castela, Juan I. Este já fora casado uma primeira vez e tinha descendência. O tratado estipulava antes que, no caso de falta de herdeiro varão de Dom Fernando, o que era provável que acontecesse, a regência seria exercida por Dona Leonor Teles até que um filho de Dona Beatriz e Juan I de Castela atingisse os 14 anos. Ou seja, a revolta dos que se opunham ao Tratado de Salvaterra e que em finais de 1383 aclamaram o mestre Davis, Dom João, como regedor e defensor do reino, foi contra a possibilidade da Rainha Leonor Teles, auxiliada pelo Conde de Andeiro, ficar regente de Portugal por um longo período de tempo. A crise de 1383 é, pois, muito o resultado de uma política oscilante em relação a Castela, que alternou momentos de conflito, inclusive com invasões pelos portugueses, com pazes mais ou menos efêmeras, estas seladas por casamentos cruzados. Aliás, note-se, tal como continuaria a acontecer nos séculos XV e XVI. Também, a rejeição do Tratado de Salvaterra fez-se inicialmente por ação dos homens bons dos concelhos ligados ao comércio. Sobretudo, os homens bons do Concelho de Lisboa, cidade que mantinha uma importante rivalidade comercial com Sevilha. Estes são, genericamente, os antecedentes da crise dinástica de 1383. Já o seu desfecho é mais conhecido. De forma simplista, e apenas para introduzir a conversa, refira-se que, em finais de 1383, o mestre Davis, bastardo de Dom Pedro I, foi designado como regedor e defensor do Reino de Portugal, isto depois da artimanha da morte do Conde de Andeiro. Então, Leonor Teles percebeu que não tinha condições para exercer a regência e apelou a uma intervenção em Portugal de Juan I. No início de 1384, a causa de Dona Beatriz era apoiada pela nobreza de Entredor e Minho e de Trás-os-Montes, enquanto os principais concelhos e ordens militares estavam pela regência de Dom João, mestre Davis. Este resistiu em Lisboa ao cerco de Juan I, que invadira Portugal pelas beiras, enquanto Nuno Alves Pereira, um dos muitos filhos do prior do hospital, Dom Álvaro Gonçalves Pereira, venceu por uma primeira vez os castelhanos nos atoleiros. Em setembro de 1384, o cerco a Lisboa foi levantado por alarmes de peste no exército castelhano. Na primavera seguinte, João das Regras defendeu, nas cortes de Coimbra, as teses da vacatura do trono e da legitimidade dessas mesmas cortes para eleger um novo rei. Foi já como rei que Dom João I, auxiliado pelo superior comando militar do novo condestável do reino, Dom Nuno Alves Pereira, e também pelos ingleses, derrotou em Algebarrota nova invasão castelhana. Estava-se em agosto de 1385. Apesar do conflito com Castela ainda não ter terminado, a nova dinastia de Avis legitimou-se assim pela lei e pelas armas, com as cortes de Coimbra da primavera de 1385 e a Batalha de Algebarrota de agosto de 1385 a serem decisivas para pôr fim à crise iniciada em 1383. Uma pergunta que fica em aberto, já formulada, entre outros, por José Matoso, é se à altura existia já uma consciência portuguesa, ou se esta crise dinástica foi sobretudo uma disputa senhorial que poderia ter por consequência natural a união dos reinos de Portugal e Castela. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Henrique, perguntava-te o que achas? Achas que, para abrirmos a conversa, estas guerras e estes casamentos cruzados e até a política de Dom Fernando que chegou a invadir Castela por mais do que uma vez, poderia ter consequências diferentes? Ou se na altura
todo o Portugal já se levantou em armas contra Castela? Não, quer dizer, na altura mesmo o conceito de Portugal não é o mesmo conceito que depois Portugal vem a ter, não digo hoje, mas mesmo em 1640. Por exemplo, em 1640, quando há não é exatamente uma crise, tínhamos tido 60 anos, perdão, de ocupação. De ocupação também não era bem ocupação, de rei espanhol. Eu diria de integração na monarquia hispânica. Sim, não, o rei era o mesmo, mas eram dois países. É uma coisa diferente. Portugal nunca deixou de existir. Mas aí o conceito de Portugal já é diferente do de 1383, 1385, neste caso, quando o mestre Aviso, Dom João I... E a expansão fez toda a diferença. Aí. Mas é sobretudo, e mesmo de 1640 é completamente diferente do Portugal pós-napoleónico, do Portugal do liberalismo e daquilo que é a nação, a pátria e tudo isso, que são conceitos do século XIX. Sim, que a gente esquece. Pós-Revolução Francesa. Sim, cá em Portugal do século XIX, e que a gente esquece muito facilmente e acha que isso foi tudo assim. Aliás, uma das tragédias que nós vivemos na historiografia é uma boa parte das pessoas acharem que o mundo começou ontem e acaba amanhã, e que foi sempre assim e que nunca houve nada de diferente. E sobretudo olharem para a história com os olhos de hoje, não é? Exatamente, isso é a tal coisa que começou ontem, o anacronismo. Aliás, já aqui falámos do célebre anacronismo de Cleópatra, não é? Sim. Há menos tempo a separar-nos de Cleópatra do que de Cleópatra do início das pirâmides. Aqui temos 600 anos, mais de 600 anos, não é? 640 anos, desde a assunção de Dom João I como rei de Portugal e da dinastia de Avis até agora, que é já um tempo histórico razoável. Sim. E que dá, sobretudo, a oportunidade de mudar muita coisa. E numa altura, exatamente, em que Portugal ainda não tinha iniciado a expansão de forma autónoma, que, penso eu, foi o que verdadeiramente nos autonomizou e diferenciou do resto da Península. Porque nós nesta altura, repara que, apesar de termos já trocas comerciais e termos já uma dimensão atlântica, quando o país vizinho se torna Espanha, que é depois dos reis católicos, sim, o que é muito depois disto, não é muito, mas é algo depois disto, sim. É algo depois disto, é quase 100 anos depois disto. Até aí havia vários reinos na Península Ibérica e nós éramos um deles, e não tínhamos um grande distingo, e isso é verdade. Mas, por exemplo, nós temos que enquadrar, e acho que tu fizeste na introdução, tudo isto a Guerra dos 100 anos. Sim. Por exemplo, muitas vezes, e a gente aprende na historiografia antiga, na escola primária, pelo menos na altura em que eu andei, e no liceu, que nós, em Aljubarrota, tivemos o apoio dos ingleses. Bem, a primeira carga em Aljubarrota dos espanhóis sobre os portugueses, por acaso, é a cavalaria francesa, nem sequer são espanhóis, são franceses, porque isto é uma guerra, não direi mundial, mas é uma guerra europeia, a Guerra dos 100 anos, e Aljubarrota provavelmente faz parte, há muitos autores que defendem isso, faz parte desse longo das conflito. Guerras, exatamente, sim, das guerras que fizeram parte da Guerra dos 100 anos. Aliás, porque é óbvio, pela própria tentativa, e faz parte porque o Duque de Lencastre é candidato ao trono de Castela. Claro que é. E como candidato ao trono de Castela... Sei que a filha dele se casa com Dom João I. Exatamente. E a outra filha, que no fundo acaba por ser quem tem os direitos deste Pedro I, o Cruel, que é morto pelo irmão, que começa a dinastia Transtâmara. Mas também há aqui um outro... Para além de estarmos num tempo anterior à expansão, e de facto esta diferença entre os reis peninsulares não ser tão acentuada como começou a ser a partir do século XV, e sobretudo depois quando Castela e Aragão se juntam, que o tornam uma estrutura de dimensão muito diferente da portuguesa, nós temos durante todo este século XIV, que é um século, nós também já aqui falámos, complexo, de pestes, de crise económica, de crise social, de revoltas, de guerra de cisma. Porque isto é um tempo eu ia falar disso, é o cisma do Ocidente. O cisma começa em 1377. Os papas de Avignon. E Dom Fernando oscilou muito ali no... Não, ele teve 2 vezes a favor de Avignon e 2 vezes a favor de Roma. Era consoante, tinha o Dom Fernando nisso, digamos, que fazia lembrar aquela anedota do Groucho Marx. Os meus princípios são estes, mas se alguém tiver os melhores, eu também posso adotá-los. Eu posso considerá-los. Eu posso considerá-los. Bem, porque ele,
por 2 vezes esteve a favor de Roma, por 2 vezes a favor de Avignon, e isso tinha a ver com as alianças que ele ia fazendo. E claro que França estava a favor de Avignon, aliás, porque foi o Papa França, foi o rei de França que trouxe os papas para Avignon. E obviamente que esta oscilação de Dom Fernando tem a ver também com os momentos em que ele está em paz com Castela ou não está. E que está aliado aos ingleses, que são claramente, na altura, a favor de Roma. A favor de Roma, ainda não tinha o velho Henrique VIII. Muito antes do Henrique VIII. O Henrique VIII nesta altura estava longe de ser velho, não é? nem sequer era. Para nós, na altura nem sequer era. Nem sequer Agora, era. E portanto, o cisma também tem aqui tem um aspecto importante para isto tudo. É um aspecto importante na Guerra dos 100 Anos, é um aspecto importante também na oscilação constante do Dom Fernando, porque o Dom Fernando, curiosamente, o Camões, nos Lusíadas, quando fala do Dom Fernando, tem aqueles célebres versos que é: um fraco rei faz fraca a forte gente. Também temos que ver que isto foi muito a posteriori, ele escreve 2 séculos depois e provavelmente está-se a referir ao Dom Sebastião e não propriamente ao Dom Fernando. Quer dizer, mas o Dom Fernando, na historiografia portuguesa tradicional, é muito maltratado. Sim. É maltratado neste aspecto. É maltratado porque acham que ele devia ter-se casado com a filha do rei, não sei o quê, e acaba por se casar com uma pessoa que ele gostava verdadeiramente, que é ele que escolhe. Sim. Em vez de ser aliás, escolhida, como o pai depois fez com Inês de Castro, não foi? Sim, o pai já tinha feito, mas o pai foi morto por um Pacheco Pereira que lhe arrancou o coração pelas costas, diz a lenda, não é? Sim. O Pacheco Pereira é esse que acho que é antecessor do nosso convidado recente, José Pacheco Pereira, mas enfim, hábitos mal, medievais. Sim, e o mal dos tetra-avós não passa para os tetranetos. Sim, felizmente, não é? Sim, felizmente, e penso que o José Pacheco Pereira não quer arrancar o coração pelas costas de ninguém, mas ele também o faz, amando do Afonso. Mas sabes que Dom Fernando... Mas o Dom Pedro... Não, ele casa com a mulher que queria, não é? Com a Dona Leonor Teles. Estou a dizer bem. Dona Leonor Teles. Com a Dona Leonor Teles. Tem a filha Dona Beatriz, que era para casar com... Teve 3 vezes noiva. Foi uma coisa... Sabes, eu sei que ele teve 3 vezes noivo. E ela também. E ela também. O Dom Fernando é um rei muito desconcertante. Para já, porque há logo aqui um ponto, é que chega aos 22 anos, que já na altura era uma idade mais do que adulta, certo, como herdeiro do trono, e não tinha casamento contratado. O que é estranho, e portanto aí também teve nós estamos a ver para os padrões da época, uma responsabilidade também de Dom Pedro. Também porque normalmente os últimos casamentos tinham-se feito com Castela, e Castela estava a passar por uma grande turbulência. Mas Dom Fernando, que é prometido, ele é noivo, e depois acaba por se casar com uma terceira, de 3 Leonores. A primeira de Aragão. Que ele substitui por de Castela quando faz as primeiras pazes com Castela. E depois, seduzido também pela possibilidade e até entrando já os ingleses com o Tratado de Tangilde, e fazendo ele um acordo com os ingleses, e apoiando as pretensões do Duque de Lencastre ao trono castelhano, acaba por rejeitar este casamento com Leonor de Castela e casa-se com alguém que ele verdadeiramente gosta, que é a terceira Leonor, que é a Leonor Teles, que é membro de uma importante família, os Teles de Menezes, que eram condes de Barcelos. São portugueses. E que tinham também uma forte oposição com os Castro, porque esta questão da conflitualidade na alta nobreza castelhana, e quando falamos em castelhano estamos a incluir também os galegos. Sim, porque os Castros são galegos. Os Castros são galegos, oscilam muito ali. Aliás, o próprio Fidel Castro era descendente de galegos. A alta nobreza galega, com muita influência, tanto em Castela como em Portugal, vai oscilando ali as suas fidelidades entre o rei de Castela e o rei de Portugal. E passa a Portugal em conflito com este Afonso XI, isto muito antes desta crise de 1983, mas mostra já que há uma preocupação também grande do rei de Portugal de não permitir uma influência muito grande. Foi a lógica do século XII de Dom Afonso Henriques, foi exatamente de não ficar sob tutela da alta nobreza castelhana. E depois Dom Fernando... Na altura era leonesa, mas... Sim, enfim, mas era sobretudo leonesa, sim. Pois. Sobretudo era leonesa. A partir de 1230 é que Castela e Leão se juntam. Mas Dom Fernando é desconcertante, porque Dom Fernando, no meio de tudo isto, tem, a nível interno, alguns pontos positivos. Desde logo,
não só alguns pontos positivos, como outros, em que Dom Fernando é um dos principais responsáveis por fixar a capital em Lisboa. A concentração, ele torna Lisboa não só a capital política, porque ele se fixa em Lisboa, na Alcáçova, onde ele passa a maior parte do tempo. E reconstrói as muralhas. Como as célebres muralhas fernandinas. Para quem não sabe que Fernando é aquele. Como torna Lisboa a capital cultural do país ao transferir a Universidade de Coimbra para Lisboa. E Lisboa era também a capital comercial. Porque exatamente. O que neste aspecto não se pode negligenciar, porque normalmente quando vemos esta crise de 1383 vemos sempre com aquela visão romântica que vem da década de 30 do século passado, de os portugueses contra o invasor castelhano, mas isto tem muito de interesses comerciais dos homens bons do Conselho de Lisboa, que tinham uma rivalidade intensa com Sevilha e queriam manter num reino... As principais comunidades em Lisboa, para além dos portugueses, naturalmente, eram curiosamente biscainhos, que hoje a gente chamaria como bascos do Golfo da Biscaia, catalães, genoveses, lombardos e milaneses. Eram, portanto, quer dizer, há aqui uma comunidade que é muito heterogénea, mas ao mesmo tempo toda ela muito comercial, muito trocas, trocas comerciais. Porque eles só estavam cá por questões comerciais. Lisboa. E depois o Dom Fernando, isto agora, como nós recentemente tivemos eleições e anda toda a gente a discutir, o Dom Fernando foi um tipo brutalmente de esquerda. Já aumentou os impostos, não é? Fez a chamada, eu vou ver se consigo dizer esta, a núdova. A núdova era um imposto que obrigava os habitantes de uma determinada praça, de uma determinada cidade, a pagar a reconstrução das muralhas, não é? E ele reconstruiu não só as muralhas de Lisboa, ele reconstruiu muralhas... Há muralhas fernandinas no Porto também. No Porto, em Évora, por exemplo, e muito mais sítios. E isso foi através do aumento de impostos, um imposto específico chamado a núdova. E depois ele fez uma reforma agrária brutal. Com as sesmarias. Com a lei das sesmarias, que é uma reforma agrária brutal. E é tão brutal que, no limite, aquele que não semeasse as terras ou que não fizesse nada por tornar as terras férteis, ficava sem as terras. Portanto, perdia o direito a ter as terras. Portanto, isto é verdadeiramente... Isto também é um contexto de grande crise agrícola e social. Certo, e a seguir a uma grande peste, e a tudo isso. É evidente que o contexto aqui interessa. Mas não é o único país que, aliás, toma medidas destas. Também não é Portugal. Mas isso quer dizer que ele não tem medo de enfrentar, ao contrário de outros que têm muito medo da nobreza e de coisa. Não, ele internamente teve uma política, e mesmo na governou, ele internamente governou. E na política externa, apesar de ele oscilar entre os ingleses e os franceses, ou seja, neste caso, entre Castela e os ingleses, porque Castela, na altura, estava muito ligado aos franceses. Sim. Ele acabou por estar mais ligado. Eu penso que ele sentimentalmente, lá dentro, não quero dizer sentimentalmente, estava ligado ao Leonor Teles, mas lá dentro, politicamente, ele preferia os ingleses. Mas, é provável, pragmaticamente, acabou por ter que preferir os espanhóis. E o Tratado de Salvaterra, é justamente, quer dizer, é uma vitória claramente de Castela, quer dizer, e é sentida em Portugal. Se bem que não é exatamente aquilo que depois foi dito, porque o Tratado de Salvaterra não faz de Juan I rei de Portugal. Não, claro, já explicaste. O tratado faz dos filhos. Faz do filho dele. E aspecto muito importante, esse Juan I já tinha descendência do seu primeiro casamento. Aliás, é o futuro Henrique III. É o Henrique III, que é de Trastâmara também. Portanto, só haveria uma união das coroas caso um desses falhasse, e portanto seria desse seu segundo casamento, o fruto desse seu segundo casamento é que seria rei de Portugal. Agora, o que os homens bons, sobretudo Lisboa, que são quem iniciam a revolta contra a possibilidade do Tratado de Salvaterra, que é contestado muito desde o princípio, porque foi negociado por Leonor Teles e pelo Conde de Andeiro. Sim. Dom Fernando já estava enfermo, ele depois morre de tuberculose, claro. e não teve grande participação nisso. É a perspectiva da regência ser por um longo período de tempo exercida por Dona Leonor. Porquê? Porque previa-se que seria exercida até um fruto deste casamento, um hipotético fruto deste casamento de Juan I com Dona Beatriz, tivesse 14 anos. Ora, Dona Beatriz, à época, tinha 10. Eram quase. Ela só poderia consumar o casamento com 14. Portanto, aí teremos 4 anos. Na melhor das hipóteses, ficando
tendo logo um Tendo filho um que filho, sobrevivesse, 2 anos. mais. que sobrevivesse e Sim, claro. chegasse à idade adulta, teríamos uma perspectiva de uns 18 anos a Ou 20 mais, anos de regência de Dona Leonor Teles. É contra isso que o de qualquer Conselho... forma, o Henrique e o Fernando são primos, não é? Porque eles têm o mesmo... Sim. o mesmo bisavô, que é Sim. o Sancho IV, não é? Dom Sancho Sim. IV. Mas a intervenção de Dom Fernando em Castela até é depois do assassinato de Pedro I o Cruel, que era o homónimo Sim. do seu pai, que era filho de uma infanta portuguesa. Era. Portanto, e ele entra em Castela. Esta ideia que nós temos também de que Castela invadiu Portugal, e mais uma vez nós no século XV o vimos quando falámos de Afonso V e dos projetos de João II, que os reis de Portugal também invadiram Castela com a pretensão de... É por isso que eu digo que o conceito de Portugal não era o mesmo, porque na altura, já depois disto tudo, o grande objetivo do Dom João II, portanto, e aqui já estamos a dar um salto, ajuda-me, de 100 e não sei quantos anos. Sim, até o 1480. Dom Manuel, que já era no século XVI, uma boa parte, não é? No início do século XVI. O grande sonho deles é juntar os reinos. Por isso é que os casamentos foram Os casamentos sempre... eram cruzados, portanto, quer dizer, eles não tinham... Quando a gente diz assim, independência, a ideia não era independência, a ideia é assim, quem é que manda aqui, não é? E Lisboa, que tinha aqui uma influência brutal, porque houve imensas praças, leia-se cidades fortes. Sim. Cidades fortificadas. Cidades fortificadas. Há imensas praças a dar voz por Castela. Aliás, ao princípio, o Entrador e Minho Sim, e Trás-os-Montes dão todos voz por Castela. E dar voz era dizer que eles preferiam o Dom Juan de Castela ou Dom João. Eles na altura o que fizeram essas praças foi pura e simplesmente aclamar a filha de Dom Fernando como herdeira do trono, que era o normal e legítimo. Exatamente. Porque Dom João, mestre de Avis, era bastardo, portanto não era filho legítimo, e ele de início, depois da morte do Conde não Andeiro... era filho atenção, não era filho de Dom Fernando. Não, ele era meio-irmão. Era meio-irmão de Dom Fernando. Ele era filho de Dom Pedro. Era filho de Dom Pedro. Bastardo. Mas ele até, quando da morte do Conde Andeiro, portanto, quando, sobretudo, a cidade de Lisboa, porque é a cidade de Lisboa, os homens bons do Conselho de Lisboa, que inicia e faz esta oposição, quando o Conde Andeiro é morto, Dom João não é aclamado rei pelos homens bons de Lisboa, é aclamado regedor e defensor do reino, até em nome de quem? Em nome do seu outro meio-irmão, o infante Dom João de Castro, Sim. que é chamado de Castro, portanto, porque filho de Inês de Castro. Exatamente. Que era quem, partindo-se do princípio que Dom Pedro e Dona Inês tinham verdadeiramente tido um casamento legítimo e legal, em quem eles consideravam que poderia ser rei. Agora, este Dom João acaba por ficar por Castela. É depois aí que estes infantes, que era o Dom Dinis e o Dom João, que estavam em Castela, os chamados infantes Castro, que não eram filhos de Dom Pedro I e Dona Inês de Castro. O Camões diz isso de uma forma muito bonita, que é: ou tu que tens de humano o gesto e o peito, se de humano é matar uma donzela, e depois mais à frente, ao menos a estas crianças têm respeito. Sim. E são essas crianças que depois mais tarde são elas, que um deles que poderia ser também. Sim, era candidato agora, há aqui... Era meio-irmão de Dom Fernando. Era meio-irmão de Dom Fernando, mas aqui Dom João, mestre de Avis, era claramente bastardo. Contra factos não há argumentos. Era totalmente... Não, era filho de uma... Era filho de uma amante, nem sequer foi de uma... Era filho de uma amante do... Sim, portanto era bastardo. Sim, mas a Dona Inês de Castro foi mais que amante, era a chamada Rainha Morta, não é? Sim. Não era, portanto, considerando isso, mas ao considerar-se que seriam estes infantes que teriam direito ao trono, é exatamente porque considerasse que Dom Pedro e Dona Inês casaram-se. Há aqui dois aspectos curiosos. O primeiro é que, em relação à legitimidade de Dom João, para além de ser filho bastardo, tem aqui uma outra curiosidade, é que, como grão-mestre da Ordem de Avis, tinha votos. Portanto, ele era um cavaleiro monge. Claro, era um cavaleiro monge. E ele só foi dispensado pelo Papa Bonifácio IX, acho que era Bonifácio IX. Quando tu dizes tinha votos, tens de estar a referir à idade. Exatamente. Porque parece, nestas alturas, tinha mais direito a voto. Não. Que ele tinha mais que um voto. Tinha votos, os 3 votos religiosos. Sim. E o que é interessante, é uma curiosidade que vale o que vale, é que ele só é dispensado formalmente destes votos já em 1389. Portanto, já depois de casado e já era pai de filhos,
pelo Papa Bonifácio IX, que é o Papa de Roma. Exato. Só nessa altura é que ele dispensa os seus votos. Portanto, no fundo, o casamento com a Dona Filipa de Lencastre esteve ali 2 anos numa suposta ilegalidade. Enfim, isto é só uma curiosidade. Naquele engano de alma, ledo e cego que a fortuna não deixa durar muito. Hoje estou para o Camões. Porque acho que fica bem é aqui canto, a pontuar. O canto segundo e terceiro aqui é muito bonito. Mas a questão... Há aqui outro aspecto que eu acho que é bastante curioso e que é talvez a primeira fake news ou notícia falsa que a gente conhece de Portugal. Porque quando tu dizes, é Lisboa, mas em Lisboa há 3 personagens fundamentais. Álvaro Paes, o João das Regras e o cronista João Lopes. Fernão Lopes. O João Lopes é crítico de cinema. Também é cronista. Também é cronista, mas é crítico Mas não de do cinema. século XIV. Não, penso que já é do século XX, XXI. Eu trabalhei com ele nesta casa ainda. Mas agora esta saiu-me bem o João Lopes. O cronista Fernão Lopes. E o cronista Fernão Lopes, na crónica de Dom João I, que se ele relata exatamente os factos como foram tais vividos, como aconteceram, ele começa, não é assim que começa, mas quer dizer, começa um dos capítulos da crónica com um pregão que vai pelas ruas de Lisboa a gritar: acudam ao passo da rainha que matam o mestre. O mestre é o mestre Davis. Exato. E portanto ele vai anunciar ao povo de Lisboa que estão a matar o mestre. Ora bem, Uma artimanha, como diz aqui na introdução. uma artimanha. É uma artimanha, mas é uma artimanha grave, porque o povo vai mesmo, com medo que estejam a matar o mestre, vai mesmo, pelo caminho, atira das Torres da Sé o bispo de Lisboa, que não é uma defenestração, mas uma destorreação, não sei se assim se pode chamar. Ou defenestração por simplificação. E quando lá chega, não está lá mestre nenhum, pelo contrário, não é? O mestre está o condandeiro, jazente. O condandeiro é que foi assassinado. O condandeiro e não o mestre Davis. Ou seja, houve uma manipulação não custa muito perceber que foi alguém a mando do mestre Davis que matou o condandeiro, provavelmente, sim. E que algum pregão foi mandado difundir uma notícia falsa para as pessoas pensarem que, fosse como fosse, era o mestre que queriam matar. E se tivesse aparecido morto o condandeiro, era porque o mestre se tinha defendido. Mas, Henrique, nós sabemos que estes cronistas, apesar destas serem fontes inestimáveis da época, são obviamente crónicas encomendadas, como depois a do Inferno como agora. Este como agora foi. Este como agora saiu. Eu estava no século XIV ainda, disse como agora. Que era. Portanto, depois disso ainda foi assim. Uma artimanha bem feita de uma simulação de passar um ataque à defesa. Não é? Digamos que do ponto de vista da historiografia, digamos, esta é a primeira fake news que a gente consegue identificar em absoluto e que é repercutida ou relatada pelo próprio Fernão Lopes, que obviamente é um homem que está ali ao serviço de Dom João I e acabou, embora seja muito bom ele. Mas nós, se voltássemos e se caíssemos de paraquedas no tempo, sim. E olhando agora para a forma como foi possível legitimar a candidatura do mestre Davis de Dom João a rei. Isso é outra história importante. Que tem uma parte legal e tem uma parte militar que ganha por ambas. Claro. Nós daríamos muito pouco por ela, porque se nós chegássemos, nós aterraríamos, imagina, no outono de 1383, até antes desta artimanha da morte do condandeiro, e as possibilidades de um mestre Davis que tinha a poderosa Ordem Davis também, que era uma ordem militar e que estaria por si, obviamente, e que em si já era uma forma de combate, e portanto as ordens militares também estavam contra esta solução do Tratado de Salvaterra. Era difícil pensarmos num sucesso militar com Castela, porque todas as anteriores guerras com Castela, as 3 anteriores guerras com Castela, acabaram mal para Portugal. Acabaram sempre mal. Com tratados altamente vexatórios. Por exemplo, aquele tratado em que a coitada da Dona Beatriz, que numa primeira versão é prometida em casamento a um filho ilegítimo de Henrique de Trastâmara, este Dom Frederico, que era bastardo, portanto, para os padrões da época, uma filha legítima do rei Dom Fernando casar com um bastardo real era uma humilhação. Era uma humilhação, mas depois ela faz um upgrade para o próprio Dom João. O Frederico morre, não é? O Frederico morre. Não, ela faz um upgrade porque depois já há filhos legítimos
do próprio Dom Juan, e aqui também muito, muito importante, ela é prometida, ainda antes do Juan I, ainda é prometida ao infante Fernando, que é aquele célebre Fernando de Antequera, que depois vai ser rei de Aragão. Antequera, que vai ser Fernando, que é o filho segundo. Exatamente o filho segundo, para ela não ser prometida ao primogênito, que seria o futuro Henrique III, sim. E aí juntar as coroas de Castela e de Portugal. O Dom Fernando teve o apoio de Aragão. Exato. Contra Castela. Claro. Lá está, havia vários reinos na península. Porque e, portanto, Castela, sendo uma força centrífuga, também tinha que contar com as alianças entre Portugal e Aragão para lhe fazerem frente. Mas muito dificilmente à época se poderia contar com a possibilidade de uma vitória portuguesa. Aí Dom Nuno Alves Pereira foi decisivo. Ele é nomeado condestável. Um dos primeiros atos de Dom João, depois de ser aclamado, é nomear Dom Nuno Alves Pereira, que já tinha tido a vitória dos Atoleiros, como condestável, porque ele é de facto um chefe militar com capacidade, inclusive, para aproveitar aquilo que foram as inovações que os ingleses trouxeram muito da Guerra dos 100 Anos, do que tinha sido não só a sua experiência da Guerra dos 100 Anos, como o que eles tinham sofrido à mão dos escoceses. E que basicamente são as covas de lobas, paliçadas, a tática de quadrados, os arqueiros. Os arqueiros a dispararem em dissíncronos. De forma dissíncrona. Quer dizer, quando uns estão a carregar, os outros estão a disparar. Sim. Hoje parece uma coisa óbvia. Quer dizer, parece óbvio porque a gente viu filmes, porque não parece nada óbvio, se a gente pensar. Mas também é curioso desmontar um bocadinho a grandiosidade da Batalha de Aljubarrota. Sim. A Batalha de Aljubarrota é importante porque há muito poucas batalhas medievais em campo aberto, já aqui falámos disso, não é? E nesse aspecto ela é muito importante. É muito importante, ela durante muitos anos foi considerada, era chamada pela a Batalha dos Reis. Por estarem presentes os dois. Os dois Dom João. Dom Joãos. O Dom Juan de Castela e o Dom João... Henrique, mas um facto curioso é que o Juan I de Castela estava enfermo nessa Ele não só batalha. estava, como fica pior, e como tu sabes, ele sai de Padiola em direção a Santarém, do próprio campo de Aljubarrota. No meio de um calor terrível, que aquele era em agosto e tal. E há ali várias coisas. Primeiro, o Nuno Álvares com os ingleses tem uma tática brutal. Põe-se numa colina, atraem, eles cercam a colina, atenção, e depois veem que há uma subida mais suave. O Dom Nuno Álvares já contava que fosse por aí que eles fossem atacar, e a ele basta-lhe virar 180 graus o exército, digamos, a tropa, para defender o outro lado. Os outros têm que dar uma volta. Portanto, quando eles lá chegam, já lá estão os tugas, os portugueses, enfim, e os ingleses. E tem as aulas dos namorados, aquelas coisas todas que se fala, que não contam muito pouco nesta batalha. Sim, dão uma aura romântica. Mas a subida era estreita, digamos. E eles tinham afunilava, e eles tinham aquele cheio de paliçadas e de covas de lobo. Sim. E, portanto, e com outra coisa... é que no meio daquilo ser dia santo ou não ser dia santo, eles nunca sabem se atacam ou se não atacam no dia santo, eles ainda parlamentam antes, quer dizer, mandam enviados uns aos outros a dizer, mas começamos a combater no dia 15 de agosto, que é o dia da Nossa Senhora da Assunção. Exato. Ou não começamos a combater a boa no dia maneira medieval. E tal, era a boa maneira medieval, parlamentam antes, e tal, não sei o quê, e tal. Parlamentam, tem piada porque é fazer negociações, que é hoje parlamento, hoje já ninguém pensa nisso, acha que é fazer acusações, mas era fazer negociações. E depois eles, quando atacam, têm o sol nos olhos. Os franceses e os castelhanos têm o sol nos olhos, e portanto é-lhes mais difícil. E começam a vir... um planeamento extraordinário. E começam a subir aquela ladeira, a subir aquela rampa, ou o que seja, a cair nas covas de lobo, que são uma espécie de armadilhas, não é? Sim, a serem investigados imediatamente pelos arqueiros. Pelos arqueiros. E nessa altura, em que ainda era relativamente comum o rei ir mais ou menos à frente das tropas, quer dizer, não ficava lá em cima como o Napoleão Bonaparte 500 anos depois a ver de binóculo, de binóculos a que é que se passava. Ora bem, eles iam mais ou menos, mas ele sente-se mal porque ele já estava doente e é retirado numa liteira para Santarém, que era uma das cidades que tinha dado voz por Castela, e portanto que era fiel a Castela. Que era fiel a Castela. E ele então, mas ele
para sair do terreno, ele tem que passar pela tropa, justamente porque aquilo afunila. E o que é que a tropa vê? O rei a fugir. E Portanto, começam todos a fugir. Aliás, porque o grosso do exército castelhano, que Não entrou seria em mais ou combate. menos o dobro, não sequer entrou Nem em sequer combate. entrou em combate. Fugiram antes de haver guerra. Depois Há há uma aquela coisa célebre da, imagem, Henrique. da padeira, não é? Aquela ideia Sim, que também é outro mito. Que são outros mitos, a padeira de Algebarrota. Mas o que é verdade é que eles fugiram todos. E quer dizer, e aquela vitória de Algebarrota que é dada muitas vezes, e que é verdade, por uma genial tática do Nuno Álvares, e a tática do Quadrado, e a tática de não sei o quê, quer dizer, ela é genial na manha e na artimanha. Porque E na preparação. Ele foi preparação é a escolha fantástico. do terreno. A escolha do terreno foi. a escolha do terreno é absolutamente definitiva. Quer dizer, eu acho que essa coisa estudou-se nas leis. Sabes que eu não sei se é nas crónicas de Inglaterra, mas há uma imagem que é pena porque nós aqui, os nossos ouvintes, não a conseguem visualizar, mas uma imagem ainda medieval, portanto já uma iluminura do século XV, Sim. finais do século XIV, princípios do século XV, da Batalha de Algebarrota, que é mais célebre, Certo. em que se vê o rei de Portugal, portanto Dom João I, Sim. que já era rei, já tinha Já sido era rei, aclamado já nas tinha cortes sido de Coimbra, aclamado, pois. em maio, desmontado do cavalo com o machado, portanto a guerrear. E o rei de Castelo, com um ar enfermiço, não é? Pois, de doente, dentro do que é possível uma expressão enfermiça na estética medieval, em cima do cavalo, portanto, a mostrar que ele não desmontou. Ou seja, na crónica, nesta imagem, não aparece ele, obviamente, a fugir, mas nesta simbologia Certo. nota-se uma diferença da forma Mas- como o rei de Portugal, como poderíamos dizer, arregaçou as mangas e teve a batalhar, e o rei de E o rei de Castela Castela não mas o o rei fez. de Castela não podia. Não podia, exato, estava ele não enfermo. podia, e ele, aliás, já acaba por ser retirado porque lhe dizem que ele não pode continuar ali debaixo Henrique, daquela... mas para além posição. dos sucessos militares, que depois continuaram, porque a guerra não acaba com a Não. Batalha de Algebarrota. A Algebarrota é decisiva, mas a partir daí os portugueses tomam a ofensiva e entram em Castela, exatamente em Valverde de Mérida, Sim, sim. entram em Castela exatamente para cumprir a sua parte do acordo com os ingleses, que era fazer valer os direitos de John of Gaunt ao trono castelhano. Ele só desiste Diz destes sempre direitos. John of Gaunt, João de Gante. Sim, do Duque de Lencastre. Ele só desiste Exatamente. dos seus direitos ao trono castelhano em 1389 e depois aí, a partir daí as coisas pacificam-se. Mas para além desta parte militar, em que não só o auxílio inglês como o Dom Nuno Álvares Pereira foram verdadeiramente importantes, Mas é bom há a ver parte isto. legal. Pois, já vamos à parte legal, mas é bom ver isto como guerras de famílias. Completamente. Porque o João de Completamente. Gante também tinha direitos por via familiar, não era, Pelo não era casamento. uma loucura que deu ao João casamento. de Gante. Ele casou-se com a filha de Pedro I o Cruel, Ele era casado com a filha do Pedro I. Constança de Castela. Sim. Exatamente. E, portanto, quer dizer, isto eram guerras familiares e alianças familiares. Quer dizer, a gente pode imaginar isso hoje com a herança de uma pessoa muito rica. Sim. Que é tão rica, Tudo se- que tem um país. Tem um país. Há não, quase quem isso, tenha, não é? Há quase isso. E as regras de sucessão não estavam tão bem delineadas como hoje. Sobretudo por uma coisa Foi, muito simples. no caso português foi a primeira vez que tinha Certo. sido a primeira vez a acontecer. Sim, não é? mas Não haver estava- um herdeiro varão. Exato. E da mulher legítima. Sim, sim. E da mulher legítima. Porque cada um destes homens, sobretudo, as pessoas não têm idade, não têm ideia que a idade média, em termos de vida privada, é o que hoje nós chamaríamos uma promiscuidade absoluta. Quer dizer, cada rei ou cada senhor nobre Para tinha alguns. 10, 15... Está bem, Para alguns alguns. que não eram castos e os conseguiam, não é? É como sempre. Mas quer dizer, cada um tinha 10, 15, 20 amantes nas calmas. Podiam ter... Há personagens da história que têm 80 filhos. Olha, o Nuno Álvares Pereira, o pai dele era prior do hospital e eles eram, eu agora não sei quantos eram, mas eu penso que à vontade eram 20 e tal. Eram 20 filhos. e tal, sim, filhos. Quer dizer, Não sei 20 e quantos, mas eram 20 e tal filhos portanto, do prior do hospital. Mas de mulheres diferentes, não é? Sim, Bom, mas o aquela- prior do hospital tinha particular apreço por uma que era a mãe do Nuno Álvares Pereira. Sim, de quem teve vários aliás, filhos. o período do hospital nem podia ter mulher. Na altura, penso eu, que já estava proibido de... Estava completamente. A castidade já tinha sido Sim, mas era, determinada na igreja. particularmente devotado de uma mulher, não de mulher casamento, Sim. mas de uma mulher. Talvez. Bem, eu isso aí conheço mal, mas talvez. De qualquer Sim. forma, quer dizer, isto é só para explicar que estas guerras familiares depois tornavam-se guerras brutais e que tinham os apoios dos...
dos equilíbrios e reequilíbrios. Exatamente, portanto isto não é e muitas bem... vezes eram efeitos dominó. Quando a gente fala o João de Gante e tal, mas o que é que um tipo inglês, o de Lancaster, ou Lancashire, tem a ver com Espanha? Porque, exatamente. Casou-se com a única herdeira de Pedro I, de Pedro I, exatamente. que era no fundo o rei legítimo. Em Castela passa-se exatamente e que o mesmo. É morto pelo Henrique. Porque é morto pelo meu irmão, pelo Henrique II, que é o primeiro rei da dinastia de Transtâmara. Passa-se exatamente o mesmo cerca de 10, 15 anos antes. Depois também há uma... Não é a filha legítima de Dom Fernando que herda o trono, é um irmão ilegítimo do rei que tinha morrido, que acaba por ser o mestre Davi. Claro. Mas aqui, e ainda agora só... mas a parte legal... Vamos para a parte legal. Para a parte legal, que é o João das Regras. É o João das Regras. Isso é muito importante, não é? É muito importante nas cortes de Coimbra, em que João das Regras consegue fazer algo de extraordinário, que é, primeiro, chegar à conclusão que o trono estava vago. Como é que ele faz isto? Ao colocar no mesmo plano de ilegitimidade todos os candidatos. Todos os candidatos, exatamente. Todos eram ilegítimos, exatamente. O que é uma argumentação absolutamente brilhante do ponto de vista jurídico. Porque na altura, como era preciso dispensa papal para praticamente todos os casamentos, certo. E todos estes, os tais candidatos infantes de Castro, não é? Filhos de Dona Inês e Dom Pedro, tinham um parentesco, Dom Pedro tinha um parentesco com Dona Inês de Castro, e a própria Dona Beatriz, filha legítima de Dom Fernando e Dona Leonor Teles, também havia um parentesco entre os pais. O que ele argumentou é que as dispensas papais faltavam-lhes ali alguns pontos, portanto eram contestáveis. Certo. E ele coloca-os todos no mesmo plano de ilegitimidade. Ao colocá-los todos no mesmo plano de ilegitimidade, diz o trono está vago. E quem agora... é que tem legitimidade para escolher? São as cortes. Não, é que ele dá um passo que é, do ponto de vista filosófico e da ciência política, importantíssimo, que é, com o trono vago, e sem um candidato claro que sobreponha aos outros, todos estão a no coisa mesmo tem plano que de ser a legitimidade. conjugação entre a vontade de Deus e a vontade do povo. Quer dizer, porque os reis, como tu sabes, eram sempre por vontade de Deus. Aliás, eles começavam assim, não é? Todos, Dom, não sei o quê e tal, por vontade de Deus, rei de Portugal, daqui, dali, daquela. E, portanto, ali não, ele começa a dizer, não, mas o povo também tem uma coisa a dizer. O povo, que eram as cortes, claro, que a gente sabe que as cortes... E isso é um ponto extraordinário, porque até aí as cortes, o que é que as cortes faziam? Aprovavam impostos, aprovavam casamentos régios, aprovavam menos, mas nunca se tinha dado às cortes, ou nunca se tinha reconhecido... Era uma espécie de mais de conselho do rei. E em momentos de declaração de guerra, de apoio... de poder de veto sobre algumas decisões do rei, mas nunca Agora, decidir... esta capacidade de decidir em caso de conflito de herdeiros de candidatos... É isso que leva, por exemplo, na historiografia portuguesa, como tu sabes, há uma corrente, nomeadamente ligada ao Partido Comunista, muitos historiadores, eu estou a falar da década de 60, quando havia Partido Comunista e quando havia historiadores ligados ao Partido Comunista, muitos deles chamam-lhe a Revolução de Lisboa. Sim, aliás. Porque acham uma revolução, e é por causa uma desse revolução aspecto, de base popular. Uma base popular, o que também é muito discutível. Sim, isso é querer interpretar os olhos de hoje. Isso, exatamente. E pôr uma carga ideológica. Mas como tu sabes, muitos deles, não vale a pena estar aqui a citar, o próprio Cunhal, que nunca foi historiador, mas que era de direito, mas que escreve sobre isto também. E até em literatura, o Saramago faz a história do Cerco de Lisboa, em que mostra como o povo... Sim, que era o povo e tal, e toda... Portanto, há uma ideologia que remete para esse tempo, uma primeira... tentar identificar aí um princípio de vontade popular. Exatamente. Quando, isso é de facto, do meu ponto de vista, é muito duvidoso, mas, sendo duvidoso, tem um fundo de verdade, como Sim, como em tudo. Como em tudo, não é? Há ali um fundo de verdade. Para o João das Regras, o interesse popular, e aqui popular, vamos lá ver, aqui popular eram burgueses ricos, nobres e clero. Não era o pé descalço. Eram os Estados. Os Estados clássicos, clero, nobreza e povo. O que ele diz é que... Sendo que o povo eram pessoas ricas Sim, eram procuradores. Eram os procuradores... Eram tipos riquíssimos. Não era propriamente... Muitas vezes os nobres que lá estavam deviam imenso dinheiro aos tipos do povo. O que o João das Regras diz é que estas cortes, onde estão representantes dos três Estados, que estava dividida, uma sociedade orgânica dividida em clero, nobreza e povo, os representantes destes três Estados têm legitimidade para, em caso de vacatura do trono, escolher um novo candidato. Ou seja, já
tinham havido vitórias do lado de Dom João Mestre Davis. Atoleiros, Trancoso, Certo. algumas vitórias militares, alguns sucessos militares. Lisboa e o Porto já tinham resistido a cercos. O Exato. Porto do arcebispo Santiago de Compostela E e Lisboa Lisboa do próprio Juan I de Castela. Sim. Portanto, pela força das armas, as coisas estavam a correr de feição ao E Mestre Lisboa Davis. foi duro, porque Foi um cerco asfixiante. e Sim. que era por mar também, que foi preciso uma armada portuguesa pequena, Sim. exatamente, pequena, romper o cerco do... Não morreu de fome em Lisboa, romper o cerco marítimo. Mas, ou seja, o que é que a reunião destas cortes significou? É que, ao contrário até do que se poderia pensar, não foi só pela força das armas, ou não seria só pela força das armas a via escolhida para se legitimar a candidatura de Dom João Mestre Davis, mas também em cortes. Não. A via legal... A via legal é importante até depois para o Papa. Claro. Para o Papa reconhecer o Dom João I, o Bonifácio, é Bonifácio, não é? Bonifácio IX. sim. Bonifácio IX, para o Papa reconhecer o Dom João I como rei de Portugal e continuador, portanto, da primeira dinastia. Quer dizer, abre uma nova dinastia, mas é continuador. Sim, mas é continuador porque ele é filho de Dom Pedro I. Exatamente. Aliás, todas as dinastias portuguesas, já falámos cá sobre isso, todas têm ligação familiar umas com as outras. Todas. Sim, não há nunca não há há um corte absoluto. familiar. Eles são todos descendentes do Afonso Henriques, no fundo. Sim, os Bragança também o são. Exatamente. Mas o que nesta crise O dinástica... único corte é a primeira dinastia, que de facto não tem nada a ver com nada. Quer dizer, que é uma dinastia de borgonhesa. Sim. Porque Henrique é de Borgonha. Mas a mãe também era filha do Afonso VI, do Afonso VI do imperador de Leão. Afonso VI de Leão. Exatamente. Por isso há sempre uma continuidade. Exatamente. Há sempre uma continuidade. Mas nesta crise de 1383, nós vermos que, para além daquela visão mais simplista e normalmente mais falada, antes também houve uma série de tentativas de Portugal invadir Castela, que isto insere-se também que o Tratado de Salvaterra não implicava necessariamente que o Juan I se tornasse rei de Portugal, e que depois o que foi a candidatura do Mestre Davis foi numa gradação, não? Ele começa como regedor e defensor do reino e vai ganhando legitimidade à maneira também e à medida que vai ganhando no campo militar, mas depois também no campo legal. É interessante para vermos como se chega a 1385, que é o advento de uma nova dinastia, que Henrique, só aqui para fechar um ponto muito importante, rapidamente, ou naqueles primeiros anos da dinastia Davis não o faz, porque casa-se, Dom João I casa com uma princesa inglesa, Dom Duarte casa-se com uma princesa aragonesa, mas rapidamente, e depois os outros dois casam-se com princesas portuguesas, tanto o Afonso V como o Dom João II casam-se com primas diretas portuguesas. Mas rapidamente, a partir do Manuel, volta à mesma receita de casamentos. Sendo que o filho neste caso já não com Castela, mas com a Espanha. Do Dom João II estava prometido à Rainha de Castela e também. A herdeira dos reis católicos, e casam-se, chegam a casar-se. Sim, mas ele morreu antes de outra coisa qualquer, ali nas margens do Tejo. Portanto, mas acho que, sobretudo, é bom desmistificar aquela ideia da historiografia antiga, que havia os traidores e os que eram a favor e tal. Para além de, como dizia Talleyrand, a traição é uma questão de tempo, porque ele foi um mestre. Ele foi um mestre disso. Na matéria, as coisas mudam e o que é traição passa a ser patriotismo, e o que é patriotismo passa a ser traição. Quer dizer, não havia nada disso. Havia perspectivas diferentes que tinham a ver com laços familiares, e depois havia, e assim, aí sim talvez seja o contributo mais importante, que é a ideia de que há uma palavra que as cortes, ou o povo, se a gente quiser dizer, mas as cortes têm a dizer na escolha do rei. E eu acho que a partir daí não se volta para trás. Henrique, tanto é que quando Filipe II se torna rei de Portugal, ele não hesita em convocar cortes para tomar, exatamente, porque ele percebe que a sua legitimação depende também das cortes. Exatamente. Henrique, nós ficávamos então por aqui. Até para a semana. Até para a semana. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Gustavo Carvalho. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço.